Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre como brincar com as crianças. Exatamente porque o brincar é uma grande estimulação para os nossos pequenos. Resolvi então disponibilizar essa aula com mais dicas, mais orientações para que a sua estimulação, para que a sua brincadeira com o seu pequeno ocorra de maneira efetiva. O brincar, ele é a linguagem universal da criança. É através dessa brincadeira que a gente pode se conectar, ter o olho no olho, estar interagindo mais efetivamente com ela e, consequentemente, favorecendo a comunicação. A gente precisa lembrar que a comunicação é um comportamento social e para que ela ocorra, precisamos de relações sociais. E a brincadeira, então, é exatamente isso. É um dos primeiros comportamentos sociais, porque através dela ela vai poder interagir com você, realizar trocas, lhe questionar o porquê das coisas. Através da brincadeira, você se conecta com o seu filho e com a sua criança de maneira muito mais efetiva do que em outros momentos do dia a dia. Então, eu vou passar algumas dicas sobre o brincar para você. Algumas dicas pontuais de como devemos ter o ambiente e após eu passarei 10 brincadeiras diferentes com materiais simples que a gente pode elaborar no nosso lar. Quais são, então, os primeiros passos para brincar? Primeiramente, o ambiente deve estar iluminado e ventilado. Por que ventilado? Porque a gente fica mais acordado, mais disposto, assim como a questão da iluminação. A gente tem que cuidar para não ter distratores em excesso. Quando estamos brincando com a criança, devemos estar entregues àquele momento. Devemos cuidar para que a TV não esteja ligada, para que não façamos o uso de aparelhos celulares. Os brinquedos, eles deverão estar organizados antes da brincadeira. E aí é você que entra, você que organiza estes brinquedos. Deixe então estes brinquedos pré-selecionados e alguns em outro lugar um pouco mais distante, como um plano B. Preferencialmente, brinque no chão, na altura da criança, onde ela possa ver melhor o seu rosto e as suas feições e principalmente a sua articulação da fala. Não esteja utilizando o celular enquanto brinca com seu filho. Ora, sabemos o quão chato é quando estamos conversando com uma pessoa e ela fica ali no celular, mexendo, e nós ficamos no vácuo. A criança também se sente assim. Ela precisa da sua atenção. Lembre-se, ela só terá alguns meses, um momento da vida. Ela só terá um ano uma vez. Não perca tempo. Se conecte com seu filho, se conecte com a sua criança. Favoreça então, através disso, o contato visual e a observação da sua boca. E você pode, em alguns momentos, ter uma lanterna escondida para que, com essa lanterna, você ilumine a sua boca e foque mais a atenção da criança para a sua articulação. Mais algumas dicas também sobre o brincar. Não adivinhe o que a criança quer, porque senão vai ficar muito fácil ela se expressar sempre daquela forma. Fique sempre na mesma altura da criança quando falar com ela. Propicie também situações para que ela conte do jeitinho dela o que ela fez, o que ela fará. Isso vai possibilitar diálogos e conexão. Fale sempre corretamente. A criança precisa adquirir os sons da maneira correta. Se a gente fala algumas palavras de maneira distorcida, possivelmente ela continuará falando essas palavras de maneira distorcida. Daí lembrem-se,
Ah, eu aprendi a dirigir de um modo inadequado e eu preciso então desaprender para aprender do jeito certo. Será que não seria mais fácil aprender a dirigir do jeito certo? Proponha também brincadeiras com a criança de imitação, em que ela possa imitar os seus gestos, bater palma, bater o pé, imitar os gestos orais. Dê atividades, então, que trabalhem esses órgãos, como, por exemplo, soprar bolhas de sabão, soprar língua de sogra, sugar bebidas em canudinhos. Apresente também variados tipos de sons nas brincadeiras. Som dos animais, o som do toque, toque, toque da batida de porta, o som do carro. Não se limite, seja criativo. Coloque também objetos em uma caixa secreta para que ela explore e aguce a necessidade e o desejo por falar aquilo que tem ali. E também varie a sua entonação ao falar. Isso vai chamar a atenção e possibilitar melhor o engajamento dela. Como, por exemplo, hoje está muito frio. Ai, que frio! Isso possibilita a atenção. Coloquei então aqui algumas brincadeiras para vocês. As brincadeiras de encaixar são ótimas. Aqui eu coloquei um modelo simples nessa imagem, como podem ver. O que a gente pode fazer? Esse é um pote de achocolatado que foi cortada a tampa e usado palitinhos de picolé. Essas atividades de motricidade fina possibilitam muito a atenção da criança, o engajamento na atividade e também a troca com você, porque se ela não conseguir de algum jeito, ela precisará lhe pedir ajuda e realizar aquilo que amamos, a triangulação no olhar, que é o olhar para o brinquedo e o olhar para você. O bacana nesse jogo é que você pode fazer variações. Você pode ter um potinho azul, um potinho vermelho, um potinho amarelo e os palitos correspondentes. Assim, além de ela estar trabalhando a motricidade fina e tantas outras habilidades, estará também trabalhando o pareamento de cores. Brincar de soprar. Essa atividade possibilita a movimentação dos órgãos fonoarticulatórios. Então, possibilita a movimentação de boca, de língua, de bochechas. Precisamos lembrar que a fala é um sopro. Nós expiramos quando falamos. Então, o soprar é uma habilidade prática essencial para a fala. Pode-se soprar água em um copo, bolinhas sobre uma linha, papéis. A criatividade é o que vai determinar. Atenção, logicamente, com objetos pequenos e que possam causar riscos para a criança. Brincar de passar sementes. Essa atividade de passar sementes, feijões, de um pote para o outro com colher, também possibilita atenção, habilidades de coordenação motora, o uso das mãos de maneira adequada. Além disso, você pode utilizar esses recursos que ela passou de um pote para o outro para trabalhar atividades simbólicas, como, por exemplo, fazer de conta que está fazendo comidinha, dar para os bonecos, dar para os animais. E sim, meninos também brincam de fazer de conta. Brincar com torre de copos. Essa atividade é sensacional. Copos simples, copos plásticos, copos de isopor, o que for o mais prático para você. Vai trabalhar muito a concentração, a espera e até mesmo a frustração, porque essa torre pode cair e ela terá que montar novamente. Tente fazer essa atividade com seu filho. E o bacana que você pode usar também é você ficar atrás dos copos e brincar de ela procurar o seu rosto, que isso favorecerá então a observação mais da criança para a sua face. Além disso, você também poderá possibilitar a imitação. Saiu de trás dos copos, colocou a língua para fora, mandou um beijo, encheu a bochecha de ar e a tendência é que a criança imite também as suas feições. Brincar de cesta.
Uma cesta simples, com bolinhas simples, o simples fato de jogar vai possibilitar brincadeiras como minha vez e tua vez. Isso ensina a criança que ela precisa esperar quando é o turno do outro. E na linguagem nós precisamos esperar, porque primeiro um fala e depois o outro. O macarrão, aqueles macarrões redondinhos, também podem ser uma brincadeira. Logicamente, o macarrão cru. Esse aqui nessa imagem foi espetado em canudinhos. Então vejam como nós não precisamos de brinquedos caros, onerosos, para estimular a criança. A maioria das coisas nós temos em casa. E essa atividade aqui eu acho sensacional. Você pode ter fotos dos alimentos ou de outros objetos, recortes de revista e parear com um objeto real. Isso aqui, além de trabalhar o pareamento, saber que determinadas coisas são iguais e recebem o mesmo nome, possibilita muito a questão de atenção, de aumento de vocabulário da criança e também ela vai conhecendo as variedades semânticas, ou seja, existem grupos de palavras que são alimentos, grupos de palavras que são animais, grupos de palavras que são utensílios domésticos. Então, com atividades simples, ensinamos coisas e fatos extremamente difíceis para o ser humano, mas que podem ser aprendidos através do brincar. Esses bonecos de luva também são muito divertidos. Em um copo plástico você faz um furo onde acopla um canudinho e por cima coloca uma luva. Essa luva você pode fazer até algum desenho, uma carinha, algo do tipo, para que a criança sopre e essa luva erga. Isso pode possibilitar a brincadeira de fazer de conta, a hora do meu bonequinho falar, a hora do outro bonequinho falar, e também trabalha toda essa movimentação dos órgãos fonoarticulatórios, como falei anteriormente. E ainda o brincar de boliche. Esse você pode fazer com garrafas PET e uma bola simples. Trabalha habilidades motoras, planejamento motor, o minha vez, o tua vez, questões também de frustração. E com isso, você sempre estará conversando com a criança. Lembre-se que a estimulação de linguagem da criança não é assim, fale boliche. Isso seria tedioso demais e muito difícil. Precisamos que a criança fale através da brincadeira, através da conectividade, porque mais uma vez eu lembro a vocês que a linguagem, que a fala é uma função social que depende da interação conosco e da interação com os outros.